E Memphis Depay desistiu daquelas várias pedidas astronômicas. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta o que separa o timão do anúncio da extensão do contrato com o atacante holandês. Dia decisivo para o futuro de Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também tudo isso e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Memphis Depay vai ou não renovar o contrato com o Corinthians? A quarta-feira é decisiva e tudo leva a crer que o atacante holandês vai estender seu contrato por 2 temporadas. Ele havia chegado na madrugada de terça-feira, foi para o hotel, descansou algumas horas e passou 3 horas da tarde da terça-feira realizando exames médicos em um hospital. Nessa quarta-feira, ele é aguardado no centro de treinamento alvinegro para completar testes físicos, que serão realizados no próprio CT. Como as conversas entre o staff do jogador e seus representantes com dirigentes do Corinthians avançaram, o Memphis retirou uma série de exigências que haviam sido feitas nos últimos dias. Existe a expectativa do departamento de futebol de que um novo contrato possa ser assinado nessa quarta-feira, com a divulgação da permanência do atleta por mais 2 temporadas. Nas condições que o Corinthians exigiu, com a redução de um custo de 6 milhões de reais para 2 milhões por mês, com o fim daqueles bônus que garantiram a ele nos 2 primeiros anos de contrato 45 milhões de reais, essa grana será diluída ao longo do tempo de contrato, sem qualquer benefício extracampo, entre aquelas várias extravagâncias de um hotel que custava 700 mil reais por mês. Tem só uma única pendência entre as partes que precisa ser resolvida nessa quarta-feira, que diz respeito à exigência do Memphis de que o Corinthians pague suas dívidas em dia. Se houver o atraso no pagamento de uma das parcelas, em vez de pagar o valor de 45 milhões de reais, o Corinthians seria obrigado a quitar 77 milhões, que equivaleriam a multas e também taxas por conta desse atraso todo. O Corinthians não concorda com tal cláusula e tenta convencer o Memphis a retirar. Assim que isso for superado, a tendência é que o Memphis assine um novo contrato. E a pergunta que eu deixo para você, a permanência do Memphis é positiva ou negativa? O que você acha da ideia? Já use o espaço para comentário e opine. E Memphis Depay recuou, retirou a maioria daquelas pedidas absurdas. E a renovação do contrato dele com o Corinthians só depende da aprovação nos exames médicos. Bora começar do começo? Por volta das 3 da manhã dessa terça-feira, o Memphis desembarcou no aeroporto de Guarulhos. Foi pro hotel, onde descansou e no início da tarde se reapresentou no Corinthians para a realização de exames médicos que foram feitos em um hospital. Importante registrar que nesse meio tempo, ele e seus representantes retiraram pedidas astronômicas e que poderiam inviabilizar o acordo. Nos últimos dias, o Memphis Depay, por exemplo, exigiu 10% de reajuste em seu salário e nos direitos de imagem. Ele também cobrava 20% de cada prêmio de título. O Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro, 20% da receita que a CBF paga ficaria para ele. Essa pedida também foi retirada. Houve uma série de outras adaptações. O que dá para dizer é que no final da tarde dessa terça-feira, entre Memphis e a diretoria do Corinthians, existe um acordo para a celebração de um novo contrato por 2 temporadas. Salário de 2 milhões de reais por mês, sem pagamento de novos bônus, mas com a quitação daqueles bônus atrasados que totalizam cerca de 45 milhões de reais. Resta saber como é que vai se dar o resultado do exame. Há dentro do Corinthians a preocupação em relação ao estado do joelho esquerdo do Memphis Depay, aquele mesmo que havia passado por uma cirurgia em 2019 e que teve um agravamento da lesão na temporada passada pelo Corinthians. Antes de encerrar o noticiário, só contar que Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, criticou publicamente o Corinthians pela renovação do contrato do Memphis. Abre aspas pro dirigente, que cobra 18 milhões de reais pela venda do Cuiabá. Eles, Corinthians, continuam vivendo como se não estivessem devendo e não pagando. A CNRD falou em pelo menos 6 meses sem poder contratar. O transfer ban foi aplicado em 17 de julho. Espero que a CNRD cumpra o que ela mesma escreveu. E você? Tá de que lado nessa história? Com o Corinthians ou com o presidente do Cuiabá? Já usa o espaço para comentário e registre sua opinião. E Memphis Depay fez mais exigências ao Corinthians. O atacante holandês, que desembarcou nessa madrugada no aeroporto de Guarulhos, havia feito uma reunião, uma videoconferência com dirigentes alvinegros ao longo da segunda-feira. E ele somou mais exigências, só para contextualizar. Na semana passada, o Memphis pediu 250 mil reais por mês de ajuda de custo. Corinthians concordou.
Camarote na Neoquímica Arena, o Corinthians concordou. 2 eventos no estádio, com 50% das receitas para o seu staff, o Corinthians concordou, além de 20% dos prêmios. Sobre cada título que o Corinthians ganhar, o Corinthians discordou. Pois bem, nessa segunda-feira, o Memphis disse que só vai assinar contrato com o Corinthians se o Timão aceitar a inclusão de uma cláusula que permite, ou que obriga o Corinthians a pagar todo o valor da dívida de 45 milhões de reais de uma vez só e com juros. Então, para você entender, o Corinthians ficou pendente em 45 milhões de reais por bônus conquistados nos 2 primeiros anos de contrato, beleza? O Memphis aceitou que essa grana fosse parcelada ao longo do contrato. Mas se o Corinthians atrasar qualquer parcela, o Memphis quer que, em vez de 45 milhões, o Corinthians seja obrigado a pagar 77 milhões de reais, que equivalem ao valor de 45 milhões mais juros e multas. O Corinthians achou a pedida um grande absurdo, mas não para por aí. O Memphis ainda quer 10% de reajuste em cima do salário e do direito de imagem acordado entre as partes. Confesso que diante dessas pedidas, imagino que o Corinthians não vá concordar. E a presença do Memphis Depay por aqui, né, mais uma situação inusitada. Imaginei que ele só viria ao Brasil com tudo resolvido. Ele decidiu antecipar essa vinda. Ainda há necessidade dos exames médicos e toda aquela polêmica de membros do conselho e diretores alvinegros afirmando que ele tem um problema crônico no joelho esquerdo. Enfim, próximas horas serão decisivas para o futuro de Memphis Depay. O que dá para dizer é que imaginar Memphis Depay enfrentando o Atlético, não, o Internacional, nessa quinta-feira na Neoquímica Arena, partida de volta, em que o Corinthians precisa vencer por 3 gols de diferença para passar para a próxima fase, a escalação do Memphis está descartada. E você, renovaria com o Memphis? O que você achou dessas novas exigências do atacante holandês? Usa o espaço para comentário para opinar. E o Corinthians quer o áudio de Alex Gomes Stéfano nas tratativas com os jogadores do Timão na derrota alvinegra por 2-0 para o Internacional. Tudo porque, segundo atletas do Corinthians, houve intimidação do juiz. O Mateuzinho relata ter ouvido: quero ver você fazer isso lá fora. Teria dito isso o árbitro para o Mateuzinho. Você deve ter percebido uma reação bem enérgica do Hugo Souza depois da partida. Tem a ver com esse debate entre árbitro e jogador. Pedido do Corinthians do áudio já foi endereçado à comissão de arbitragem. Vamos ver como é que a CBF e a comissão se comportam em relação a essa situação. Alex Gomes Stéfano, que vive uma fase horrorosa. Era ele o árbitro daquele Palmeiras 4, Vitória 0 em Salvador no meio de semana de enorme confusão no Campeonato Brasileiro. Ele não expulsa o Maurício, expulsa o Kaká, o Luan Cândido faz o sinal de roubo, é também expulso, enfim, aquela confusão. E a vitória do Palmeiras por 4-0. Só para completar, registrar que Memphis Depay já embarcou num jato particular em Roterdã e é esperado na madrugada dessa terça-feira em São Paulo para a realização de exames médicos e, ao que consta, a assinatura do contrato. Existe a esperança de que o Memphis possa se colocar à disposição na partida de quinta-feira contra o Internacional. O Corinthians precisa vencer por 3 gols de diferença para passar para a próxima fase. O Neis Leandro: boa noite, Nicola. Existe condição para o Memphis acertar ou essa novela já se encerrou? Boa oportunidade de falar sobre o Memphis. O Memphis já embarcou de Roterdã num voo particular. Chegada está prevista para o aeroporto de Guarulhos às 3h30 da manhã, tá? E aí ele chega, imagino que vá para o hotel, não sei que hotel que ele vai ficar, essa é uma boa pergunta, né? O Corinthians cancelou aquele hotel lá de 700 mil reais por mês. E aí ele se apresenta lá no CT para começar exames médicos, embora ainda existam algumas pendências entre o Memphis e o Corinthians. O Memphis fez algumas exigências nada a ver. Por exemplo, ele quer 20% de todos os títulos que o Corinthians receber da premiação e inclui também o Mundial de Clubes de 2029. Olha que maluquice. Enfim, o Corinthians já descartou essa possibilidade. Mas, cara, o fato dele estar vindo para o Brasil me faz imaginar que o acordo vai acabar acontecendo, tá bom? O Palmeiras é a Argentina da CBF. A CBF ajuda o Palmeiras da mesma forma que a FIFA ajuda o Palmeiras. O Átila está explicando aqui o comentário dele. Fala aí, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Coringão nesta quarta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola. Muito obrigado a todos vocês que estão ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.